A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 25 de março de 2025. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 09 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável. Orçamento e contas públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição do vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, demais pessoas que nos acompanham através dos nossos canais, servidores da casa. Senhor presidente, o projeto, então, de lei 09 de 2025 dispõe sobre a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais e traz outras providências. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 10º, determina a revisão geral anual da remuneração no subsídio dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Além disso, de acordo com o entendimento que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, essa revisão geral anual depende da edição da lei específica cuja iniciativa compete ao Poder Executivo respectivo aqui da Unidade Federal. Nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, e depois de conversarmos também com o SISMUF, né, que inclusive anexa um ofício aqui nesse projeto, apresentamos então esse projeto de lei que estabelece essa revisão das remunerações então dos subsídios aos servidores, agentes políticos dos poderes executivo e legislativo do município, extensivo aos conselheiros tutelares e aos proventos da inativa e as pensões no ano de 2025. Salienta-se que o percentual de 0,97 corresponde à diferença entre a revisão geral determinada pelo artigo 1º da Lei Municipal 4.889, de 3/4 de 2024, e ao IPCA, IBGE de 2024. Sendo assim, né, nós estamos propondo, então, um reajuste no valor do Vale-Refeição, passando para R$ 30 para cada dia de trabalho do mês. Assim sendo, então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, peço que seja colocado em votação hoje à noite e que, atendendo aqui, este projeto de lei seja votado e aprovado por esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar então aqui o nosso público presente, o cumprimento especial às nossas servidoras, as profs, a Fábio, a Deise, cumprimentar a imprensa, demais cidadãos. Bom, primeiro dizer que se faz sim necessário e todo ano acontece a reposição inflacionária e o reajuste dos servidores municipais. E eu acho que isso é de extrema importância, porque todos os anos nós temos alterações, seja em tributos, custo de vida, etc, etc. Então, eu acho que nada mais justo do que, além de ter um salário digno, além de ter um reajuste necessário, que tenha também qualidade e condições na prática lá, no exercício das funções, porque como o próprio nome diz, servidor público serve ao público, que é
o motivo de existir as repartições, os poderes, enfim, a organização. Então, eu peço só essa palavra para dizer que eu voto favorável, com certeza apoiarei. Acho que sim, toda matéria que ela tiver interesse relevante para o funcionalismo, nós estaremos debatendo, mesmo a gente sabendo que o presidente do sindicato tem vínculo com a gestão e, inclusive, é da base do governo, concorreu pelo mesmo lado, mas nós estaremos olhando o interesse público coletivo. Então, voto favorável. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum... Com a palavra, a vereadora Glaci. Quero cumprimentar o nosso presidente, os colegas vereadores e colegas vereadoras, o público aqui presente, as pessoas que nos assistem através das redes sociais e a imprensa aqui presente. Quero dizer que, com certeza, irei votar favorável a esse projeto, até porque entendo que nenhum administrador público consegue administrar sem o serviço do servidor público. E até porque, como todos os setores têm um aumento anualmente, não seria diferente também no setor público, né? Então, com certeza, votarei favorável, sim, a esse aumento, porque eu entendo que é mais do que merecido. Obrigado, vereadora Glaci. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite ao pessoal aí na casa, à imprensa. Esse repasse do subsídio aos servidores públicos é muito merecido, especialmente que diz respeito ao artigo 2º, que trata do vale-refeição, a medida que prevê que o servidor que compensar o horário poderá receber o valor que é de R$ 30 por dias trabalhado ou compensado. Isso demonstra o comprometimento do governo municipal com os seus servidores. Por isso eu voto favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Silonei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Davi André de Almeida para que esse projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 09 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores municipais, dos servidores públicos municipais e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 02 de 2025, que acresce o dispositivo à Lei Municipal número 4.192 de 9/12 de 2015, que institui o Código de Posturas do município de Farroupilha. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição do vereador Juliano Balgarten, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, seguindo o rito protocolar, o projeto de lei 02/2025, onde que acresce um dispositivo à lei 4.192, intitulado Código de Posturas do Município, tem a minha assinatura, a assinatura do vereador Roque, da vereadora Fernanda, do vereador Joel, do vereador David, da vereadora Franciele e do vereador Darlan. Então, é um problema que a gente tem na cidade, sim, que perturba, que incomoda, que atrapalha as pessoas e que precisa, sim, que ser feito um debate público. De antemão, eu cumprimento a Brigada Militar, que vem fazendo algumas operações e que vem atuando no combate, enfim, na questão orientativa, mas eu acho que é necessário, sim, ampliar não somente o debate, mas bem como as ações na prática, porque isso não gera lucro nenhum, nem no sentido de bem-estar, nem no sentido de algo lógico. E eu falava na noite da audiência pública que se alguém fosse contrário ao projeto, à matéria, que eu gostaria que me desse um argumento com início, meio e fim, um argumento que tivesse lógica e que tivesse um benefício dos escapamentos automotores abertos, seja dos veículos, dos carros, ou propriamente dito que é o maior fato e o mais recorrente na cidade das motos. Pois bem,
até o presente momento eu não recebi nenhum argumento, e não terá, porque não tem lógica. É algo que é um retrocesso. Primeiro, imagine só, o projetista, o engenheiro da moto, ele estudou 5, 6 anos numa faculdade, entrou numa companhia, fez lá todo, desenvolveu, seguiu todos os padrões que a lei exige, chega, bota no mercado para rodar e alguém tem uma brilhante ideia de alterar, para fazer barulho, porque gosta do barulho. Só que, ao mesmo tempo, não tem a noção e a sensibilidade do que isso impacta e causa na vida das pessoas. Na última semana eu estive na rua conversando com algumas pessoas, falando sobre o projeto, e, na sua grande maioria, as pessoas são favoráveis. Porque elas dizem com todas as letras, vereador, sim, o barulho é chato, ele é insuportável, a gente precisa do nosso momento de descanso, nosso momento de sossego, e as motos, principalmente, passam com aquele barulho ensurdecedor, nós temos que fechar toda a casa, a gente não consegue se comunicar direito. Fora os danos causados às pessoas doentes, pessoas acamadas. Leia-se também pessoas que estão internadas lá no hospital, que estão por um momento debilitadas e que precisam de quê? De tranquilidade, e aquele barulho atrapalha, incomoda. Fora a questão que a gente tem casos e relatos, inclusive, que eu recebi de pessoas que têm crianças que possuem espectro autista, que têm surtos, entram em pânico por conta do barulho. Então, que ponto que isso beneficia? Que ponto que isso ajuda alguém? E fora também a questão dos próprios pets, que é uma realidade também da população farroupilense, que tem a maior parte dela tem pets nas suas residências e também incomoda, perturba. Ou seja, não tem nada de útil, nada que ajude, nada que beneficie a sociedade. Então a gente tenta achar alternativa. Quero cumprimentar aqui o nosso colega, sempre vereador Gilberto do Amarante, que está aqui nas dependências da Câmara. Seja bem-vindo, meu colega. E quero dizer aqui com bom tom, nós precisamos sim organizar e regrar a sociedade para o bem-estar coletivo dela, não para uma minoria que quer fazer barulho. E daí muitos vão dizer, mas caberia um espaço para tal lazer ou recreação. Pode-se pensar, futuramente se debater, mas isso não é utilizado com viés de entretenimento, isso é usado para algum significado, alguma simbologia que não serve aos dias atuais. Quem gosta do barulho, que bom, mas não atrapalhe os outros, não perturbam. E aquela lógica, né? A minha liberdade vai até onde atrapalha a liberdade do outro. Então estão atrapalhando a vida das pessoas, portanto a gente busca esse mecanismo, esse dispositivo, para se incluir e deixar mais clareza no Código de Posturas e ser mais um instrumento legal para auxiliar lá na ponta na execução da lei, seja da Brigada Militar ou seja, propriamente dito, utilizando a Guarda Municipal. Portanto, senhor presidente, eu peço nesta noite que seja colocado em votação e que seja aprovado de forma unânime, que o governo sancione e que fiscalize e coloque em prática para a gente evoluir enquanto sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser, com a palavra o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveito a oportunidade para saudar o nosso colega aí, o Amarante, sempre vereador, lutador e boa atuação nessa casa, as pessoas presentes aqui, a imprensa. Esse projeto que o vereador Juliano traz, ele traz aqui com a nossa participação também e das vereadoras, a Fran e a Fernanda. Quem mais está aqui, Juliano? O Darlan, mais o Davi, a Fran, Fernando, o Joel. E nós temos, então, uma situação que é típico de cidade que começam a crescer, né? Farroupilha já não é mais aquela cidade que, quando a gente chegou aqui lá em 86, tinha menos de 30 mil habitantes. Nós já estamos aí com, podemos dizer que estamos com uns 80 mil habitantes, né? E também a gente vê que cada vez mais aumenta o número de veículos, né? Carros, motocicletas, enfim. Ninguém mais anda a pé, todo mundo quer se deslocar, todo mundo tem pressa.
As pessoas pararam de fazer comida nas suas casas, começaram a comer mais nos restaurantes. Nós temos um serviço de aplicativo, de teleentrega, de comida, de farmácia, enfim, de toda a espécie, né? Ao ponto de que, a seguir nessa lógica, os espaços físicos, talvez eles vão até desaparecer, em termos de lojas, né? Porque todo mundo está buscando pelo sistema, pelos aplicativos. E com isso, obviamente, aumenta o número de prestadores de serviços e, via de regra, a gente tem aqui a questão das motocicletas, dos automóveis, e que 99% andam muito bem, né? Você recebe na sua casa o produto, o atendimento, a gentileza, a cortesia, mas nós temos ali um pequeno, muito pequeno percentual de alguns que nem sempre são prestadores de serviço, às vezes são pessoas que estão circulando, passeando, fazendo um certo exibicionismo com a sua motocicleta e com escapamento aberto. E isso agride, né, as pessoas. Agride as crianças, agride os adultos, agride os idosos, as pessoas que estão convalescendo em leitos hospitalares e aqueles que não querem ouvir esse barulho também. E muito mais aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência e que não pode, né, estar convivendo com esse barulho, com esse ruído ensurdecedor, e até os próprios animais, né? Quando isso acontece numa casa, num bairro, em qualquer um outro local, isso aí prejudica inclusive os animais. Então eu acho que a gente sempre tem que ter um regramento por aquilo que a maioria acha que é certo, né? E a maioria, se você for ver, entende que isso não está certo. Então a lei vem para corrigir essas pequenas distorções que existem na sociedade. E se não tivesse nenhum problema, não precisaria existir nenhuma lei. Por exemplo, se você for ver que não se usa quase mais fila nos bancos, mas eu me lembro que a gente discutia aqui o tempo mínimo de permanência numa fila no banco, para ser atendido, por exemplo, em 30 minutos. Hoje não tem mais essa discussão, praticamente não tem mais, né? Mas nunca existiu uma lei para dizer que você, quando ao chegar a uma agência bancária, você vai ficar o primeiro, o segundo, o terceiro, porque tem uma lei. Não tem, mas a fila funciona. É uma coisa que funciona sem lei. Então, essa questão também dos escapamentos poderia funcionar sem lei. Mas me parece que o costume, ou melhor, a compreensão da pessoa que faz isso, ela não consegue se colocar empaticamente no lugar do outro. Então, vem a lei para corrigir isso. Por isso que nós vamos votar a favor, obviamente, somos autores também do projeto, e pedimos que os vereadores votem, porque pode ter certeza, votem a favor, né, porque pode ter certeza que é uma demanda da comunidade, é uma demanda de entidades, é uma demanda de agentes de segurança, é uma demanda da cidade, né? Então, é por isso que a gente apresentou. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Juliano Baumgarten para que o projeto seja votado nesta noite. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 02 de 2025, que acresce o dispositivo à Lei Municipal número 4.192, do 9/12 de 2015, que institui o Código de Posturas do município de Farroupilha. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quero aqui aproveitar, saudar o Leandro Adamati, da TV Serra, José Teodoro, da Rádio Miriam, também Diego Tormes, do Sismuf, nosso colega, sempre vereador, Amarante, Gilberto Amarante, bom te ver aí, também o Eric e todos os que aqui nos acompanham. Obrigado pela vossa presença e também quem nos acompanha através das redes sociais e TV Serra. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos.
para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimento todos com boa noite. Quero cumprimentar aqui meu sempre colega, o vereador Amarante. É uma alegria te ter aí na casa. E cumprimentar também o Diego Tormes, Sismuf e os demais que chegaram também após o início da sessão. Senhor presidente, pego esse espaço aqui de liderança de bancada para informar que antes da sessão, 17 horas, tivemos uma importante reunião com o governo, o prefeito Jonas, o secretário o Paulo, também o Tiago, mais as entidades civil organizada, né, SIC, Sindiloja, Sindigêneros, enfim, o AB, para falar sobre um tema importantíssimo, né, que vem para discussão forte nesta casa, que é a água, né, que é a Corsã, a renovação, então, a ditação deste contrato, né, onde a gente vê que alguns municípios tiveram algumas situações difíceis, né, renovaram os contratos, mas aqui em Farroupilha nós estamos vendo a importância do diálogo do Executivo Municipal, né, com as entidades, a importância de passar, né, esse contrato pela Casa Legislativa para que a gente possa discutir esse tema, haja vista que serão aí mais 30 anos, né, de trabalhos da Corsã, discutindo ali as metas, discutindo os prazos, né, e a gente vê que então vem uma nova agência reguladora aí da Corsã para que possa fiscalizar as metas e que a gente possa avançar no fornecimento aí de água, inclusive para o nosso interior, né, locais que tradicionalmente não recebiam, enfim, Vila Esperança e outros temas que o senhor mesmo tem conhecimento, haja vista o tempo que esteve de secretário, e a gente vê o quão importantes são os avanços nessas discussões e também o avanço no tema de casa que, né, se dará andamento agora na questão do esgotamento aí da cidade, né, que hoje é zero, né, e a gente precisa trabalhar para que essas metas de chegar até 90% aí, pelos prazos que terão a partir de agora, vão se concluindo período a período. Então, comunico aqui que sim, nós vamos estar conversando com as entidades ainda, né, tirando dúvidas, porque é um tema que envolve todos nós, né? Então, digo aos vereadores aqui, vamos ver este contrato, analisar, né, as minúcias dele para que a gente possa, juntamente com o Executivo, aí, tomar essa importante decisão do futuro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Bom, primeiro eu quero cumprimentar, agradecer os meus colegas vereadores que votaram de forma unânime no projeto coletivo e que viram a necessidade e compreenderam. E, num segundo momento, também quero comunicar, nós tivemos numa reunião às 16 e uns 15 e uns quebrado, perdão, com a EGEA, enfim, o governo, eu acho que foi salutar, né? Eu acho que é importante desmistificar que não há castas na sociedade farroupilhense, né? Então, num primeiro momento, eles haviam conversado apenas com os vereadores da base, porque a privatização, a assinatura do contrato, do aditivo, ela não se trata de uma questão do governo, se trata de uma questão de cidade. E todos os 15 vereadores e vereadoras que aqui estão são representantes da sociedade, eleitos pelo voto das pessoas, chancelados pela Constituição de 1988. Mas o vereador pastor Davi traz que às 17 foi feita uma reunião com algumas entidades. Isso nos deixa triste, porque é uma divisão. Há um tratamento diferente, onde que poderia ter sido feito um debate único, com todos, sem exclusão, sem diferenciação. Ah, mas as entidades, os grupos podem ter pedido sim, mas e por que não envolver todos os vereadores? Então, ao mesmo tempo, o governo, em questão de um lapso temporal, ele acerta e erra. Então, eu lamento, porque a gente tem tido uma postura muito boa com o governo e muitas coisas aconteceram erradas na gestão passada. Cito o debate do plano diretor, que deu muito pano para a manga, onde que a oposição foi esquecida, mas a oposição, independente dela pensar diferente ou
divergir ou propriamente votar contrário a algumas ações, que faz parte da democracia, ela representa as pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu cumprimento o governo, eu lamento, porque poderia ter feito uma reunião com todos. Então, essa notícia que vem agora pelo líder do governo nos deixa triste, porque há uma divisão. E nós não queremos ser superiores, nós queremos ter o tratamento igual. Então, fica essa reflexão, é o termo que dá para se utilizar. Mas, voltando para a reunião, algumas dúvidas foram esclarecidas, mas, conversando, enfim, com os meus colegas vereadores, se levantaram outras tantas questões. E ficou bem claro que o caminho, e a ideia, a lógica que o município vai adotar é seguir o aditivo. Primeiro vai ser feito a passagem de uma audiência pública, depois vem o projeto, que eu acho que é salutar, e eu também cumprimento, porque isso é um respeito ao poder, mas tem que ter esse equilíbrio. Às vezes as medidas são desproporcionais, mas esse assunto vai gerar bons debates, porque nós estamos falando, só para concluir, nós estamos falando de 37 anos de concessão da água em Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, a vereadora Franciele. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, vereadores. Boa noite ao meu querido Gilberto Dalmarante, né, sempre vereador desta casa, que está nos prestigiando essa noite também. Eu também queria, senhor presidente, falar sobre a reunião que nós tivemos hoje à tarde ali com o prefeito, né, que também participou da reunião, fez uma abertura. A gente achou muito bacana termos sido convidados, né, mas como o vereador Juliano disse, ficou meio que estranho, né? Agora a gente sabendo dessa informação, que as entidades foram depois de nós. A gente poderia ter feito todos uma reunião em conjunto, não precisaria, na verdade, ter sido dividido, porque, com certeza, as dúvidas que nós tivemos e que foram sanadas, isso é importante deixar claro que a empresa, né, que estava presente, e também o secretário de gestão e secretário de planejamento, eles conseguiram sanar muitas das nossas dúvidas ali. Eu acho que não teve nenhuma pergunta que nós fizemos que a gente ficou sem informação, né? E os vereadores que estavam aqui presentes também podem dizer isso. Mas a gente acha importante sempre esse debate com a comunidade junto, né? Porque nós representamos a comunidade. Então, em relação a isso, também fica a questão das metas, né? Que eles abordaram e colocaram ali, que até 2033, então, nós teremos na cidade 99% da água tratada e 90% do esgoto tratado, Emília. Então, assim, tomara que isso aconteça, né? É o que a gente espera. Eu fiz alguns questionamentos também sobre a questão dos poços artesianos, eles nos explicaram também. Enfim, falaram que é um debate que a gente tem que fazer com a sociedade, e na quinta-feira, então, nós teremos a nossa audiência pública, e eu acho que é muito importante que as pessoas participem, porque a água é um bem de todos e a gente precisa, sim, falar sobre isso. Por hoje era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Franciele. A palavra está à disposição do líder de bancada. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Também queria comentar, presidente, vereadores, que em relação ao meu bairro Cinquentenário, a gente está passando lá pela questão das obras do esgoto Coacal. Então, fiquei feliz agora no final da tarde, que eu recebi o contato da assistente social da Corsã, que vai estar também nessa reunião que a gente está marcando com os moradores, que também vai ser quinta-feira, no dia da audiência pública, só que vai ser um pouco mais tarde, para a gente discutir os problemas das obras lá no bairro, né? Então, o bairro está com... Os moradores estão com muitas dúvidas. Eu consegui ir atrás de informações com a Corsã e me sanaram todas as dúvidas pertinentes. E aí vai se colocar à disposição também o engenheiro responsável pelas obras, vai estar também presente na reunião. E agora a assistente social também confirmou que vai estar na reunião. Então, a gente está progredindo nessa questão aí. Questão que não está passando o ônibus também no bairro lá, né? Está passando pela Avenida Nova Vicenza, né? E agora a gente sabe que vem o começo do inverno aí e as pessoas não podem ficar sem o transporte ali, né? Porque muitos têm as suas compras, né? E aí o bairro ele é grande ali também, né? Então, fico muito feliz que essa reunião vai acontecer e que vai ter uma presença aí dos moradores juntamente com o pessoal da Corsã. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Silonei. A palavra está com o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança.
Talvez não é o espaço ideal, mas eu queria fazer até dar uma explicação em si. Por que o vereador Davi estava na reunião? Esta reunião foi solicitada pelas entidades, CDL, SIC, Centros, e eu estou num grupo, e o pastor Davi, vereador, também foi colocado num grupo. Era para mim e o pastor participarmos da reunião. Quem organizou a reunião foi as entidades. E nós, em comum acordo, foi o Davi e eu fiquei para conduzir algumas ações aqui. Então, não foi desorganização e nem privilégios. Nós fomos convidados pelas entidades. Eu solicitei que o Davi representasse a casa. Obrigado pelo entendimento de cada um. Passamos ao espaço de explicação pessoal. Aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Servenini. Senhor presidente, eu não tenho certeza que o tema dessa questão da água é um dos temas mais importantes aí dos últimos tempos, né? Porque nós tivemos aí, algum tempo atrás, acho que foi em 2008, que foi feito também uma sessão, um contrato com a Corsã. Eu até acho que foi antes disso, não lembro bem agora. 2008 foi. E foi algo muito torto, muito mal feito mesmo, sabe? E surgiu muitos problemas em decorrência disso. Então eu quero dizer que isso que o prefeito Jonas está fazendo agora, de reunir os vereadores, de situação, de oposição, ainda que haja alguns ruídos de comunicação, e as entidades também estão sendo reunidas, isso é elogiável, porque lá não teve nenhuma discussão com relação a isso. Inclusive o governo era do MDB, então por isso que a gente tem que ficar um pouco alerta, mas me parece que o Jonas está dando mostras que está pensando um pouco diferente. E imagina que nós vamos ter isso aí por mais 37 anos. Eu não pude ir hoje à tarde, eu tinha uma audiência no fórum e não tinha como ir. Mas recebi o convite também, vou me informar e teremos uma audiência pública agora na semana que vem, na quinta-feira próxima. É importante que todos participem. E é importante que venha para a Câmara esse contrato e que a gente tenha tempo para olhar, para debater, para tirar dúvidas. Porque em que momento a gente tem que divergir? Na hora do contrato. É no contrato. Na hora que você vai fazer um contrato, é o momento que você tem que gastar o tempo para debater a licitude desse contrato, para debater ali os termos que estão nesse contrato, os compromissos assumidos nesse contrato. Só para concluir o raciocínio, que os compromissos assumidos nesse contrato, os serviços que vão ser prestados, a forma que vai ser prestado, o que vai abranger. Então, tudo isso tem que debater agora. Porque depois de assinado, e não adianta mais debater. Querer brigar depois não adianta. Então, é agora o momento, fazer bem feito agora. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Brulho. Boa noite, senhores. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, ao presidente. Boa noite a todos, à imprensa, né? A todos que nos acompanham, o nosso sempre vereador Amarante, né? O Arielson, que está aí. Boa noite a todos, nossas assessoras, boa noite a todos. Bem, eu tenho um convite. Eu gostaria da atenção de todos só por um segundo, só para poder passar esse convite que é super importante, tá? Então, um convite para todo mundo que é pai, que é mãe, ou que é responsável por uma menina, uma filha, tá? Amanhã, às 19h30, no Salão Nobre da Prefeitura de Farroupilha, nós teremos uma mesa redonda sobre menarca. Para quem não sabe, a menarca é a primeira menstruação da mulher. É o marco onde
a menina púbere vai ser adolescente. É o início dos ciclos menstruais. E nós teremos uma mesa redonda, contando com a doutora Daniela Lete, ginecologista, com a Ariane Feltrinho, advogada, Nádia de César, psicóloga, e Helenice Girelli, professora. Então, será uma mesa redonda multidisciplinar, e eu gostaria muito de contar com a presença de todos. Serão todos muito bem-vindos a essa mesa redonda. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, meu amigo Amarante. Boa noite, Arielson. Bom ver vocês aí prestigiando a Câmara, onde vocês estiveram por muito tempo aí, né? Queria aqui, novamente, parabenizar. Ontem eu estive lá no Estado das Castanheiras, onde que teve a representação das meninas, né, que estão representando o nosso município em 2 campeonatos importantes aqui em Farroupilha, que é a Copa do Brasil e a Série A3 do Brasileirão. Aí tive lá com meu colega Darlan, né, foi apresentado a comissão técnica, as jogadoras, então a gente vê lá um brilho nos olhos dela, querendo ser valorizada, né? E o nosso município aqui, junto com o Fundel aí, esse ano que passou, conseguiu contribuir um pouco que seja com o futebol feminino, para poder também disponibilizar uma ajuda aí para que elas pudessem participar de campeonatos aí que estão levando o nome do nosso município aí. Desejo sorte e que vai dar tudo certo aí, quem sabe o Brasil aí está mais na elite do futebol feminino, que traz grande esperança e felicidade aqui para o povo farroupilhense. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, bom, eu quero falar então nesse meu espaço, dizer que mesmo em percalços ou ruídos de comunicação, que bom que aconteceu a conversa e a gente sempre está à disposição para o debate. É importante. E isso, de fato, tem melhorado o respeito e, principalmente, a comunicação em alguns pontos e o entendimento do Jonas em relação ao trato conosco. Isso, então, tem que registrar e tem que parabenizar. Antes nós éramos os leprosos, agora melhorou. Então, só para deixar registrado aqui. Bom, eu quero falar de uma indicação desta semana que eu fiz, a indicação número 13, que inclusive eu havia apresentado na legislatura passada, que é uma sugestão de lei para permissão do uso da ligação da internet 5G. Inclusive, na legislatura passada, eu apresentei 2 minutas, uma proposta por um vereador de Caxias, o Scalco, que tinha me passado a lei, e outra, uma minuta montada pela Anatel, que, inclusive, numa das idas a Brasília, no debate que eu e o vereador Amarante a gente fez, sobre o sinal de telefonia lá em Caravaggio, nós conversamos também sobre a 5G, e foi passada uma minuta e foi encaminhado. E não deu sequência. O que acontece? Se o município não fizer uma lei autorizativa, agora me veio o termo certo, quando chegar o sinal de 5G e o município não tiver adaptado, vai ficar para trás. Então, fica então essa indicação, a avaliação. Vou buscar um horário para conversar com o Jonas sobre a importância de a gente avançar nesse espaço tecnológico, que é importante. Então, é preciso sim essa lei autorizativa. Se a minuta que veio da Anatel não serve, ou a outra que foi proposta, que o município elabore. Mas não dá para ficar para trás. Porque tem aquele ditado popular que diz o seguinte: boi lerdo bebe água suja. O sinal vai passar e o município vai ficar de fora. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Clemente falando. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, colegas aqui da casa, TV Serra, Amarante, o nosso vereador lá também, Arielson, e todos os que estão aqui nessa casa, boa noite. Eu quero, nesse momento aqui, agradecer a população de Farroupilha no geral, mas agradecer profundamente mesmo, que quando a nossa população de Farroupilha é chamada, a gente tem tido uma retribuição muito forte. Eu falo de um evento que foi feito no último sábado à noite, aqui em Nova Milano, por uma pessoa muito necessitada. E assim foi convocada a nossa população e estão
profundamente, assim, bem rápido, tivemos retorno da nossa população. Em poucos dias, a gente vendeu quase 700 ingressos, presidente. Fizemos lá uma festa tão bonita. Agradecer aqui também todos os que doaram os brindes para o Rifão. E quero deixar nesse momento aqui, a gente esteve lá ajudando também por vários dias nesse evento. Deixar aqui agradecer a nossa população por ter feito essa obra tão bonita para uma pessoa que está tanto necessitando aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra o vereador Davi de Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente, muito obrigado por esclarecer aqui qualquer dúvida sobre a minha reunião das 17 horas. Agora, o que eu penso, vereador Juliano, vereadora Fran, que há um pedido da oposição de estar perto do governo, de participar das reuniões e de melhorar o relacionamento. Aí de uma reunião que vocês não participam, que é o mesmo conteúdo, vocês vêm com toda a liberdade, com todo o direito que vocês têm de expressar a opinião aqui, está no descontentamento. Ok, cabe a vocês, né? E a tua fala, né, Juliano, de estar leproso, uma visão de leproso, agora, cara, eu vou te dizer que algumas vezes é bom a gente nem responder algumas coisas, porque se a gente está trabalhando com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, participando de reuniões, lutando com foco, cara, vamos trabalhar por um propósito. Não é porque tu não participou de uma reunião, a Fran não participaram, saíram de uma reunião. Eu encontrei a Fran na prefeitura. Encontrei o assessor do PSB na prefeitura, nos cumprimentamos ali, e aí vem para essa tribuna aqui, contente, infelizmente. Por favor, meu amigo, por favor, Fran, acho que a gente tem que... Cara, tu tem liberdade de falar o que tu quiser, e me respeita a minha fala, quando tu falou, fiquei quieto. Então, não, e nem vou dizer, não estou aqui para dizer o que tu tem que fazer ou não fazer, eu estou fazendo aqui meu papel, né, articulando, e, cara, respeita a minha fala. Eu acho que pelo menos isso tu tem que fazer, respeitar quem está falando. Então, senhor presidente, eu entendo, né, a ânsia de a gente avançar nos assuntos e a necessidade de diálogo, mas só registro nessa casa que a gente precisa reavaliar algumas coisas aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para informações e avisos. Quero aqui agradecer novamente a todos. Novamente, vou ser repetitivo. As pautas que estão sendo debatidas são muito importantes na minha avaliação. Vamos procurar não pessoalizar as questões. Quero saudar o sempre vereador Arielson, que nos prestigia, a todos que nos acompanharam até esse momento e também a todos os senhores vereadores pelos temas e pelos debates propositivos que foram trazidos nesta noite. Está encerrado o espaço do presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.